Olá concurseira, seja bem-vindo ao bloco 3 da aula 11 com o professor Douglas de Souza sobre números complexos, tá? E nesse bloco vamos à resolução de exercícios. Muita calma, paciência, o assunto é um pouquinho complicado, né? Então, ó, sejos complexos Z1 dado por 2x mais 1 mais y, ou seja, está na forma normal, e Z2 menos y mais 2i, determinar x e y, ou seja, quem é x e y, de modo que Z1 mais Z2 seja zero. Tá? Então, ele deu os complexos na sua forma normal, na sua forma geral, e ele quer que Z1 mais Z2 seja zero. O que a gente vai fazer? Vai somar. De que forma? Da forma que a gente aprendeu a somar. Como é que a gente soma complexos? Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, tá? Então, bora lá. Z1 mais Z2 é quem? Z1 mais Z2 é 2x mais 1 mais yi mais menos y mais 2i. E agora soma parte real com parte real. Então fica 2x mais 1 menos y, vou colocar assim só para diferenciar, mais parte complexa yi mais 2i. Então fica y mais 2i. Isso está dando igual a zero. Agora, novamente, que eu posso escrever isso como sendo ó, 2x mais 1 menos y mais y mais 2i igual a zero mais 0i. E aí, dois complexos são iguais se somente se suas partes reais e complexas são iguais. Ou seja, a mais bi é igual a x mais yi se a mais bi é igual a x mais yi se esse for igual a esse e esse aqui for igual a esse. Ó. Então, 2x mais 1 menos y mais y mais 2i é igual a 0 mais 0i se 2x mais 1 menos y for igual a 0 e, ao mesmo tempo, y mais 2 for igual a 0, porque essa parte tem que ser igual a essa. Ó. Agora, ora, se o y mais 2 é 0, então o y é menos 2, porque jogando isso para lá. E daí, o 2x mais 1 menos y não é 0? Então, substituindo o y, o que é que a gente obtém? 2x mais 1 menos 2 igual a 0. Isso dá 2x, menos com menos dá mais, então vai dar 3 igual a 0. 2x igual a menos 3, x igual a menos 3 sobre 2. E finalizamos o exercício. Achamos o y, menos 2, e o x, menos 3 sobre 2. Então, dois números complexos são iguais se a parte real de um é igual à parte real do outro e a parte complexa de um, a parte imaginária de um, é igual à parte imaginária do outro. Esquece disso não, tá bom? Vamos ao próximo exercício. Tira o print aí. Tirou. Então, vamos lá. Exercício 2. É um exercício um pouco complicado, mas dá para a gente fazer. 2. 2 é o seguinte. Determine x e y de modo que... Aliás, determine só x. Quem é que é x? De modo que o complexo z, x mais 2i, vezes 1 mais i, seja imaginário puro. O que é um número imaginário puro? Quando sua parte real é zero. Ou seja, o número z igual a mais bi é imaginário puro se isso aqui for zero. Então, a gente vai forçar isso aqui a ser zero. Essa vai ser a estratégia de resolução da questão. Mas antes, a gente precisa executar o produto, né? Executar a multiplicação, para ser mais preciso. Então, a multiplicação é x mais 2i vezes 1 mais i. Como é que a gente multiplica complexos? Simples, distributiva. Então, a gente vai, ó, x vezes 1, x vezes i, xi, 2 vezes 1, 2i vezes 1, 2i, 2i vezes i, 2i ao quadrado. Então, isso dá x mais xi mais 2i
Aqui dá menos 2, porque é 2 vezes menos 1, que i ao quadrado é menos 1. Então, isso organizando, ó, dá x menos 2 mais x mais 2 vezes i. Como eu quero que esse número seja um complexo do tipo imaginário puro, então a parte real tem que ser 0. Então, isso tem que ser 0. Mas se x menos 2 for 0, então x é 2. Então, para que esse número z, dado por x mais 2i vezes 1 mais i, seja um número complexo do tipo imaginário puro, ou seja, que a parte real seja 0, eu preciso que o x seja 2. Gente, cuidado para não se confundir aqui, ó, nessa passada daqui para cá. Tu tem xi mais 2i. O que eu estou fazendo é colocando o x mais 2, aliás, o i em evidência, porque se tu distribuir, ó, dá xi, dá 2i, tu volta ao que tinha antes. Então, o que eu estou fazendo é só agrupando os termos, tá? Para ficar naquela forma, a mais bi. Não esquece, o número é imaginário puro quando a sua parte real for 0. Não esquece disso, tá bom? Então, nesse caso, o x precisa ser 2 para que o número seja um complexo puro. Vamos à questão 3. Questão 3 diz o seguinte: qual é o conjugado? Conjugado, lembra, tem que trocar o sinal do meio, né? Do número z igual a 2 mais i sobre 7 menos 3i. Suponhamos que essa questão caia no seu concurso. O que é que você vai fazer? Antes de qualquer coisa, precisa executar a divisão. Não dá para calcular o complexo assim. Então, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai executar a divisão? Como é que divide números complexos dessa forma? Multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do número que está no denominador. Quem é o conjugado de 7 menos 3i? 7 mais 3i. 7 mais 3i. Por que a gente faz isso? Porque agora a gente sabe que vai obter embaixo o número real. E a gente sabe dividir com o número real. Então, por baixo a gente já sabe, ó. Ou a gente faz a distributiva, que vai dar no mesmo, ou lembra que isso é produto da soma pela diferença. Então, é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. 7 ao quadrado menos 3i ao quadrado. E aqui distributiva, ó. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 3i, 6i. I vezes 7, 7i. I vezes 3i, 3i ao quadrado. Pronto. Agora vamos lá, terminar a continha. Por baixo dá o quê? 7 ao quadrado, 49, menos 9i ao quadrado. Se liga que i ao quadrado é menos 1. 14 mais 6i mais 7i dá 13i. Menos 3 vezes i ao quadrado. O i ao quadrado é menos 1, então isso dá menos 3. Então isso vai dar 14 menos 3, 11, mais 13i, sobre 49, mais. Por que mais? Porque o i não é menos 1, então mais 9. Então isso dá 11 mais 13i, sobre 58. Escrevendo isso separadamente, você obtém que z é igual a 11 sobre 58, mais 13i sobre 58. E daí o conjugado, que é o que a gente quer, é só escrever esse número com o sinal do meio trocado. E aí a gente achou a resposta. 11 sobre 58 menos 13i sobre 58. Então, para calcular esse conjugado, a gente executou a divisão. Para dividir números complexos, multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do número que está embaixo. Sempre que você multiplica um número pelo seu conjugado, isso vai resultar em um número real. E aí você sabe dividir com o número real. Por consequência, você está confortável, você está em algo que você já sabe fazer. Sempre que você tem, gente, vou colocar como observação, x mais y vezes x menos y, isso é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Você pode desenvolver, vai dar a mesma coisa que eu estou falando aqui. Por que eu estou falando isso? Porque aqui tu tem, ó, 7 mais 3i vezes 7 menos 3i, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, tá? Esquece disso não, porque agiliza bastante o nosso processo. Vamos à questão de número 4. Então, não vai esquecendo essas definições, tá? O que é um complexo puro,
um imaginário puro e essas coisas mais. O que é um complexo completo é quando eu tenho a parte real e a parte complexa, e só real é quando a parte imaginária for zero, né? O número real, o número complexo, o número real puro, na verdade. Né? Questão 4 diz o seguinte: o módulo, que é o módulo, distância do número até zero, tá? Questão 4. O módulo do número z igual a x mais 20 elevado a 1 sobre 2i e z2 igual a x menos 2, 6 vezes i, são iguais. Qual o valor de x? Lembrete, como é que calcula módulo de número complexo? Ou a gente desenha, eu não vou fazer isso agora, tá? Então, lembrete, dado o número z igual a mais bi, aqui é z1, o módulo de z, a gente viu isso, é raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, a questão está dizendo que o módulo de z1 é igual ao módulo de z2. E aqui aparece 20 elevado a 1 meio. Vamos fazer um lembrete aqui rapidinho? 20 elevado a 1 meio é a raiz quadrada de 20. E, em geral, a elevado a m sobre n é a raiz enésima de a elevado a m. A elevado a m, extraindo a sua raiz enésima, é a elevado a m sobre n. M sobre n. O que está no expoente fica por cima, o que está no índice da raiz fica por baixo. Esquece disso não, tá? Então, esse número aqui é x mais raiz de 20 vezes i. Então, quem vai ser o módulo de z? Raiz de... Quem é o a do z? X. X ao quadrado mais... Quem é o b? Raiz de 20. Então, raiz de 20 ao quadrado. Porque não é 20 elevado a 1 meio? Vou colocar aqui embaixo. Raiz de 20. Isso tem que ser igual a raiz de... Quem é o x, perdão, quem é o a do z2? X menos 2. Mais, quem é o b do z2? 6. E agora? Agora a gente resolve essa equação. Só isso? Só isso. Então vamos lá, vamos resolver a equação. Como eu tenho, gente, raiz dos dois lados, e eu sei que esses números são positivos, porque tem raiz, então eu posso simplificar. Então eu fico com x ao quadrado mais... Aqui eu também posso cortar, ó. Porque raiz quadrada e está elevando ao quadrado. Então, mais 20 igual x menos 2 ao quadrado mais 36, que é o 6 ao quadrado. E aqui um lembrete, ó. X menos 2 ao quadrado é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Professor, não lembro disso. Tem problema. X menos 2 ao quadrado é x menos 2 vezes x menos 2. Se tu distribuir, vai dar exatamente isso que está aqui. Ó. E, em geral, a menos b ao quadrado é o quadrado do primeiro menos 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Mas se eu não lembrar disso, eu escrevo a menos b vezes a menos b e faço a distributiva. O que eu não posso é perder a questão. Tá? Então, distribuindo aquilo ali, ou então lembrando do produto notável, isso vai dar x ao quadrado mais 20, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, mais 36. Gente, esse termo aqui está positivo e esse está positivo. Se eu jogar esse para cá, vai ficar x quadrado menos x quadrado. Vai cortar, vai morrer. Então fica 20 igual menos 4x mais 40. Jogar esse para cá e esse para cá. Então dá 4x igual a 40 menos 20. 4x igual a 20. Então, x é igual a 20 sobre 4. E aí a gente descobre que o x vale 5. Então, para que o módulo daqueles dois números sejam o mesmo, eu preciso que o x seja 5. O que é que a gente fez? Lembra que o módulo de um número complexo do tipo a mais bi é representado por módulo de z e é raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, o a aqui é x ao quadrado, e o b é 20 elevado a 1 meio, que é raiz quadrada de 20, tá aqui. O a está aqui e o b dele está aqui, que é o 6. Então, a gente só fez resolver a equação. E, de sorte, ainda deu uma equação do primeiro grau, né? Porque a gente cancelou esses termos aqui. Ó. E ficou mais fácil ainda da gente resolver. Vamos para a próxima questão, questão 5. Lembrete, gente. Lembrete não, observação, tá? Acredito que eu esqueci de falar isso. Representar um número na forma polar, dizer essa nomenclatura, é a mesma coisa de representar um número na forma trigonométrica, tá? Então, tanto faz.
Ou diz que está na forma polar, ou diz que está na forma trigonométrica. São conceitos equivalentes. Então, quinto, escreva na forma trigonométrica o número 1 mais i sobre i. Não, escrever na forma trigonométrica é lembrar módulo vezes o cosseno, módulo vezes o seno. Não vou fazer assim, tá? Decorado. A gente vai reconstruir de novo. Então, bora lá. O que a gente vai fazer primeiro? Primeiro eu tenho que tirar esse i de baixo. Nota que eu posso escrever isso como sendo 1 mais i, 0 mais i. Não vai alterar em nada, 0 é elemento neutro. Então não vai alterar muita coisa somar o 0 ali. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu tenho um quociente que eu sei trabalhar com ele. Para tirar isso daqui, eu tenho que multiplicar pelo conjugado. Então eu vou multiplicar por 0 menos i. Por 0 menos i. Então isso vai dar por baixo quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. E por aqui vai dar 0 menos i, 0 menos i ao quadrado. Então isso vai dar por baixo menos i ao quadrado, é menos 1, dá 1. 0, 0, morreu, i ao quadrado é menos 1, só que tem um menos na frente, então fica 1 menos i. Então o número é 1 menos i. Ah, e esse agora para representar na forma polar, né, na forma trigonométrica, é simples. Vamos desenhar ele? Então, desenhando ele aqui, ó, ele vale 1 menos 1i. Ele está por aqui, ó. E o ângulo dele é esse aqui, gente, tá? Mas tudo bem. Aí acabou. Aqui está o ângulo θ. Vamos considerar ele aqui. Aí o que a gente faz? Se a gente tirar dali o triângulo, o que a gente obtém? Aqui vai ser 1, nesse tamanho. Aqui vai ser 1 também. Faz Pitágoras, aqui é a raiz de 2. E aí, lembrete. Quem é o seno de um ângulo do tipo complexo, tá? Seno do argumento θ. E quem é o cosseno do argumento θ? Aqui embaixo vai estar o módulo do número. Lembra da nossa anotação, tá? Aqui vai estar o B e aqui vai estar o A. Aí o que a gente fez? O B é o módulo de Z vezes o seno de θ. E o A? O A é o módulo de Z vezes o cosseno de θ. Então, o número vai ser quem? Quem vai ser o A dele? Lembra que esse número é da forma A mais BI, ou seja, 1 menos 1i. Então, o A, que no caso vai ser isso aqui, ó, o A sobre o seno de θ, vou só reescrever, sobre o módulo de Z é igual, já vou escrever direto, tá? O A é o módulo de Z vezes o cosseno de θ. O A é o módulo de Z vezes o cosseno de θ. Então, o A, que é a primeira coordenada, é módulo de Z. Como é que calcula o módulo de Z, gente? Módulo de Z é a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, isso vai ser raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Só para conferir, raiz de 2, que é o que está aqui. Então, raiz de 2 vezes o cosseno de θ. E o B? O B é o módulo de Z vezes o seno de θ. Então, a raiz de 2, seno de θ. Então, para representar na forma polar, eu posso escrever Z, que é A mais BI, como sendo, quem é o A? Raiz de 2, cosseno de θ, mais I, raiz de 2, seno de θ. Está representado? Está representado. Ou eu coloco na forma raiz de 2 cosseno de θ, vírgula, raiz de 2 seno de θ. Então, representei o número na sua forma trigonométrica ou também na forma polar. Tá? Então, é só uma construção. Não precisa achar o ângulo para representar na forma polar. É só dizer que esse ângulo daqui é o argumento do número complexo considerado. Tá? Vamos à questão 6. Boa questão. Sempre que vier um número assim, gente, em que embaixo não seja um número real, primeiro coloca o conjugado, multiplica pelo conjugado para transformar embaixo em um número real. Tá? E aqui está o gabarito, número representado na forma complexa. Vamos à questão 6. E aí a questão 6 vai falar sobre reforçar essa ideia que eu falei de multiplicar pelo conjugado, tá? Para depois você começar a fazer alguma operação. Então, questão 6.
Sabendo que alfa é um número real e que a parte imaginária do número complexo, 2 mais i sobre alfa mais 2i é 0, então alfa é. Então vamos lá. Eu sei que alfa é um número real. E eu sei que a parte imaginária desse número, digamos z, é 0. Ou seja, z é a mais bi. E o b é 0. Porque para a parte imaginária ser 0, o b tem que ser 0. O i não é 0. Mas se a parte imaginária é 0, o b é que tem que ser 0. Então o que eu quero saber é alfa. Beleza. Então o que a gente vai fazer antes de tudo? Tirar a parte complexa, a parte imaginária de baixo. Como é que a gente faz isso? Multiplica pelo conjugado em cima e embaixo. Por alfa menos 2i. Pronto. Aí quem que vai dar embaixo? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então alfa ao quadrado menos 2i ao quadrado. Se não lembrar disso, distributivo. E aqui, 2 vezes alfa, 2 alfa. 2 vezes 2i, 4i, negativo, né? I vezes alfa, i alfa. I vezes 2i, negativo, né? Menos 2i ao quadrado. Então isso dá o quê? Alfa ao quadrado menos 4i ao quadrado. Aqui eu vou ter 2 alfa menos 4i mais i vezes alfa menos, ó, aqui é i ao quadrado, que é menos 1, vezes menos 2 vai dar mais 2. Ah, então é o quê? Por baixo, alfa ao quadrado, aqui é a mesma coisa, gente, ó. I ao quadrado menos 1. Com menos do 4 vai dar mais, então vai ficar mais 4. E aqui vai ficar 2 alfa mais 2, agrupando, tá? Mais i vezes menos 4, colocando em evidência, mais alfa. E agora a gente separa. Então isso é 2 alfa mais 2 sobre alfa ao quadrado mais 4, mais menos 4 mais alfa sobre 4i. E a questão fala que a parte imaginária é 0. Então isso aqui tem que ser 0. Ou seja, menos 4 mais alfa sobre 4 tem que ser 0. Meio pelos extremos. Menos 4 mais alfa é igual a 0, né? Porque 4 vezes 0. Alfa é igual a 4. Então, ficamos com o gabarito, letra B, letra A. Alfa é igual a menos 4. Então é isso, gente. Mais exercícios, tá? Para a gente fixar os conceitos. Aguardo vocês nas próximas aulas. Bons estudos, bom concurso. Até mais. Tchau, tchau.